Prontinho. Tá joia. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso aí com as questões técnicas. Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou a Caroline, sou a bioquímica do EMEPAR, né, que é o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná. Gostaria de agradecer também o convite da doutora Denise. É uma honra estar aqui, assim, fico muito lisonjeada. Espero corresponder à expectativa. Então, eu trouxe hoje um caso de uma paciente nossa, que já aconteceu há algum tempo, para a gente refletir sobre ele e, enfim, tudo o que aconteceu com ela. Ela é nossa paciente há bastante tempo, mas apesar disso, houve algumas falhas aí no meio do caminho, que a gente vai ver agora em seguida. Então, vamos lá. Agora não muda minha tela. Oh, meu Deus. Aí. Então, primeiro falando do EMEPAR, né? Aqui é parte da equipe do EMEPAR. Nós somos uma hemorrede que atende todo o Paraná, praticamente todo o SUS. Hoje a gente já está com uma equipe bem diferente, muita gente já saiu, muita gente entrou. Nós somos 4 hemocentros regionais, 9 hemonúcleos, 9 unidades de coleta e transfusão e cerca de 40 agências transfusionais no Paraná todo. Essas cidades que eu coloquei aqui no nosso mapa são as cidades que fazem fenotipagem, assim como Curitiba. Nem todas têm todos os recursos que nós temos, mas tem painel de identificação de anticorpos e fenotipagem em gel. A gente coleta por mês cerca de 10 mil bolsas na hemorrede de sangue total e mais cerca de uma média de 2.800 bolsas em Curitiba. Então, vamos entrar no nosso caso clínico, né? Nossa paciente hoje tem 56 anos, sexo feminino, raça negra. Ela teve doença falciforme diagnosticada aos 8 anos de idade, faz o acompanhamento na EMEPAR há muitos anos, com uso de hidroxiureia, com boa resposta. Conosco, ela, até pouco tempo atrás, nunca havia sido transfundida, ambulatorialmente, né? Como progressão da doença, né, ela teve um aumento progressivo de dores articulares e de joelho com o passar dos anos, que era uma queixa que estava sempre muito presente nos atendimentos dela. E devido a essas dores articulares, ela teve um primeiro internamento do que a gente tem informação, né? Acaba que hoje a gente tem prontuário eletrônico, né? Mas com o tempo essas informações foram se perdendo no prontuário físico. Em setembro de 2013, devido a essas dores articulares, mas não tem dados sobre informação de transfusão nessa internação. Acaba que ela tendo uma necrose por cabeça de fêmur e é internada por essas dores de quadril, apresenta febre, isso em fevereiro de 2014, e ela recebeu hemácias fenotipadas. Em outro serviço, né? O EMEPAR só tem serviço ambulatorial, nós não temos serviço hospitalar de internamento. E aí não se tem informação se nesse internamento ela recebeu hemácias fenotipadas ou não. Então, transcorreu bem. Em agosto de 2014, ela foi diagnosticada com hipotiroidismo, que só para a gente situar a paciente. Aí, em abril de 2015, as dores do quadril ali se intensificam, né? Ela tem muito constante nos atendimentos. E aí a paciente aguarda, então, entrou na fila lá para cirurgia ortopédica, que acaba ocorrendo em maio de 2016. Ela faz uma prótese de quadril, só que ela tem uma complicação trombótica no pós-operatório. A informação que se teve é que ela não foi realizada a profilaxia para esse procedimento cirúrgico, né? Não foi feita uma transfusão de troca com a intenção de diminuir a hemoglobina S dessa paciente, aumentar a hemoglobina A, para que ela passasse, assim, bem por esse procedimento.
e ela acabou tendo essa complicação trombótica. Em julho de 2017, então, ela tem um novo internamento por trombose venosa profunda de membro inferior esquerdo, femoral e poplítea, e tromboembolismo pulmonar no pulmão direito. Não houve transfusão nesse período, e aí ela passou a ser anticoagulada com varfarina. E em dezembro de 2017, ela passa, então, a apresentar úlceras em tornozelo. Começou com o tornozelo direito, ali na região do maléolo, com início espontâneo, e nos atendimentos dela, então, ela passa a trabalhar com essas úlceras, com curativos, diversos antibióticos, passa a ter um atendimento vascular, com solicitação de uso de meias de compressão, mas essas úlceras têm evoluções progressivas, com muita dor para o paciente, muita dificuldade na utilização dessas meias de compressão, e aí as úlceras não fechavam. E até isso vai evoluindo até dezembro de 2018, quando a equipe decide por uma transfusão de troca para melhorar o padrão de oxigenação e auxiliar a cicatrização dessas úlceras maleolares. Foi aí que a equipe da imunohematologia conheceu a paciente. Então, nessa época, até 2018, dezembro de 2018, a gente não conhecia a paciente, o fenótipo da paciente, a gente não conhecia a paciente. E aí, quando teve essa solicitação de transfusão de troca, veio a amostra dela para ser fenotipada e feita os testes transfusionais. Então, nós fenotipamos a paciente, ela é um O positivo, com fenótipo negativo, né, o jeito que a gente trabalha aqui é assim, R0 é rinho, né, negativo para ser grande é grande, QEL, KPA, Lewis A, Lutheran A, M, S grande, Duff A, Duff B negativo e Diego A negativo. Aí a pesquisa anticorpo regular dela deu positiva, e nós, então, partimos para o painel de identificação. Apresentada aqui, né? Então, ela teve uma reação mais fraca em Liscumbis e uma reação forte no painel enzimático. Um painel relativamente simples, né? Então, a gente percebe aqui, né, na 3 e na 5, uma reação mais forte, que corresponde a um anti-E grande, e na 1, na 2 e na 4, uma reação mais fraca, que corresponde a um anti-C grande. Então, nós conhecemos essa paciente já com 2 anticorpos, um anti-C grande e um anti-E grande. Então, provavelmente, nos internamentos anteriores, ela não deve ter recebido CH hemácia fenotipada, principalmente por uma dificuldade que existia no serviço, quando os pacientes internavam, de se saber que o paciente era falciforme. Então, havia essa dificuldade de informação no internamento, e aí o banco de sangue não sabia que essa paciente era fenotipada e transfundia hemácias normais, digamos assim, sem ser respeitar o fenótipo. Mas a gente não tem essa informação de quando que isso aconteceu exatamente, a gente só tem essa transfusão de 2014 que a gente conhece. Aí eu coloquei aqui o que hoje a gente segue lá no EMEPAR, né, e já seguia naquela época, como compatibilizar a hemácias doador e paciente, né? Então, a BioRHD sempre, em seguida, para o sistema QEL, né? QEL e Celano, para o RH, respeitando ali a ordem de grande para o C pequeno, C grande e pequeno, KID A, Diego A, Duff A, S grande, S pequeno, KID B, Duff B. Isso se levando em consideração a imunogenicidade de cada antígeno. Para pacientes não imunizados, né, a gente procura compatibilizar, que tem solicitação de hemácias fenotipadas, indicação, a BORH, que é o Diego. Para pacientes imunizados, a BO e RHD, compatibilizar para o antígeno específico do anticorpo, e em seguida, sistemas RH, que é o KID e Diego.
E os pacientes talassêmicos e falciformes, a gente procura respeitar todos os antígenos de importância clínica, exceto em casos de transfusão de emergência, né? E aí a gente faz um contato com o Hospital de Clínicas, que é nosso parceiro, e se eles têm um fenótipo que nós não temos, e caso não tenha, a gente pede a anuência do médico hematologista, se é possível adiar essa transfusão ou não, e quais antígenos estão incompatíveis, né, não estão sendo respeitados. Então, a gente foi selecionar a hemácia para essa paciente nessa transfusão de troca. E a gente tinha em estoque, como a gente não conhecia essa paciente, essa transfusão não foi programada, né? No nosso ambulatório, a gente trabalha para os pacientes falciformes com transfusões agendadas, para que o serviço social possa convocar doadores para esses pacientes, e aí respeitar o máximo possível, geralmente 100% dos antígenos de importância clínica. E aí, para essa paciente, fazendo um cálculo, né, aqui da probabilidade de se encontrar um doador, então a gente pega para os antígenos, tirando o ABO, que daí na existência, praticamente metade da população é O, considerando os antígenos negativos que essa paciente tem, né, por exemplo, 70% da população da doadora caucasiana é C-grande negativo, 30% é pequeno negativo e assim por diante. Fazendo esse cálculo, a gente teria mais ou menos um doador a cada 40 mil doadores, né? E aqui no Paraná, a maioria dos nossos doadores é de origem caucasiana, por isso que eu coloquei esses números. Então, hoje a gente tem no Paraná, né, isso aconteceu em 2018, mas hoje a gente tem disponíveis cerca de 76 doadores com esse fenótipo no Paraná, e 14 disponíveis em Curitiba. Lembrando que doadores fenotipados, mas eventualmente o doador tem alguma complicação, está doente, está gripado, fez uma intervenção dentária, enfim, né, uma vacina, e não está disponível para doação. E naquele momento desse atendimento, em estoque, nós não tínhamos nenhuma bolsa com o fenótipo completo da paciente. Então, aqui em cima, o fenótipo da paciente, que a gente gostaria de respeitar. E nós tínhamos em estoque 2 bolsas O negativo, que respeitavam praticamente todo o fenótipo, exceto o antígeno da FB. Como ela estava com essa situação da úlcera muito complicada, foi decidido a realização da transfusão, e as provas foram compatíveis, a transfusão não teve nenhuma intercorrência. Logo em seguida, em janeiro de 2019, ela volta para outra transfusão de troca, porque as úlceras malholares ainda não estavam bem fechadas. E aí foi selecionadas as bolsas que nós tínhamos reservadas para ela, do mesmo fenótipo, né, que as anteriores, da transfusão anterior, e aí a gente teve bolsas com provas incompatíveis. E aí se partiu para um outro painel, agora bem mais cheio de cruzes do que o primeiro. Então, a gente conseguiu ver a presença ainda do E grande, do E grande e do C grande, né, o C grande e o anti-E grande, aqui na 1, 2, 3, 4 e 5, mas outras células também estavam positivas, inclusive o autoanticorpo. Olhando o fenótipo da paciente, né, a gente daí vai procurar pistas, né, do qual anticorpo seria. E olhando aqui o diagrama, a gente percebe que na célula 8, o DAF-A e o DAF-B são negativos, os antígenos DAF-A e DAF-B são negativos, exatamente aonde a gente tem uma reação bem mais fraca no painel da paciente, um pozinho fraco, que provavelmente pode ser uma interferência do autoanticorpo. Então, a gente concluiu que, além do anti-C grande e do anti-E grande, a paciente tinha desenvolvido um anti-DAF3. E aí, diante disso, a transfusão foi suspensa da paciente e ela continuou
o tratamento dela com hidroxiureia. Então, falando um pouquinho do sistema Duff, ele é o SBT de número 8, foi descoberto em 1950 por Kurt Busch e colaboradores, e eles descobriram um anti-Duff-A no plasma do Sr. Duff, que era um paciente hemofílico politransfundido, que é esse paciente aqui da foto do lado. Então, o nome do gene é FY, DARK, e ele tem polimorfismo associados a mutações de ponto que levam à substituição de aminoácidos na proteína. O produto do gene é a glicoproteína Duff, que é DARK, que é Duff Antigen Receptor for Chemokines. É uma proteína multipasso, com 7 passagens na membrana eritrocitária, e o DARK é um receptor promíscuo de quimiocinas, está relacionado à inflamação. Hoje a última atualização que é composto de 5 antígenos, sendo o DAF-A, DAF-B o mais comum, né, que são pares antitéticos. Também tem os antígenos DAF3, DAF5 e DAF6. Ele está associado com doenças, principalmente ele é um receptor para Plasmodium vivax e Plasmodium knowlesi, e os pacientes que têm nas suas hemácias a ausência dos antígenos DAF-A e DAF-B, né, o fenótipo DAF-A, DAF-B negativo, são resistentes à invasão por esses plasmódiums. Então, ele está presente muito fortemente na população de origem negra, como um processo evolutivo de resistência à malária, né? Ele está ausente nos granulócitos, linfócitos, monócitos e plaquetas, outras células do sangue, e está presente em outros tecidos. Aqui colocando a presença, né, dos fenótipos do sistema Duff. Então, nos caucasianos, o principal fenótipo presente é o DAF-A, o DAF-B, metade dos caucasianos, sendo que o fenótipo nulo, né, DAF-A, DAF-B negativo, é muito raro. Já em negros, o DAF-A, DAF-B negativo está presente em cerca... Opa. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Ai, meu Deus. Aí, desculpe. O DAF-A, DAF-B está presente em cerca de 68%, 70% dos negros, sendo um marcador de raça, né? E o fenótipo DAF-A positivo B negativo está bastante presente na população de origem oriental, chineses, japoneses e tailandeses. Como fenótipos raros, nós temos o DAF-X em caucasianos, onde ocorre o enfraquecimento dos antígenos DAF-B, que geralmente não é detectado por anticorpos anti-DAF-B. O fenótipo DAF-A, DAF-B negativo em caucasianos é bastante raro, e ele ocorre por um gene alelo silencioso. E o fenótipo DAF-A, DAF-B em africanos é por uma mutação de ponto na região promotora H-1, que promove a ausência dos antígenos nas hemácias, DAF-A e DAF-B, mas não nos demais tecidos, do antígeno DAF-B. O comportamento sorológico desses anticorpos geralmente são classe IgG, raramente IgM. As reações transfusionais são raras, mas imediatas ou tardias, associados à doença hemolítica do feto do recém-nascido. Os anticorpos reagem em fase de antiglobulina humana. Enzimas proteolíticas como papaina, ficina, bromelina destroem os antígenos DAF-A, DAF-B e DAF6, mas são resistentes ao tratamento com tripsina. São resistentes aos componentes tiol, e os anticorpos costumam apresentar efeito de dose, né? Então, quando eles estão presentes em homozigose, a aglutinação se mostra mais forte do que quando eles estão em heterozigose. Os anticorpos DAF e DAF-A, anti-DAF-A é mais frequentemente produzido por transfusão do que por gestação, não tem ocorrência natural, tem uma frequência 3 vezes menor que o anti-QEL, e cerca de 50% dos anticorpos anti-DAF-A ativam um complemento acima de C3. Já os anticorpos anti-DAF-B ocorrem 20 vezes menos comuns que o anti-DAF-A,
geralmente são encontrados em associação com outros anticorpos, e há relato de ocorrência natural. O anti-DAF3 é um anticorpo raro, reage com todas as hemácias, exceto DAF-A, hemácias DAF-A, DAF-B negativas. E o anti-DAF5 também é raro, reage com todas as hemácias, exceto as hemácias DAF-A, DAF-B negativas, mas não reage com hemácias RH nulo. Voltando para a nossa paciente, em agosto de 2019, ela necessita de nova transfusão de troca, ainda por questões dessas feridas maleolares que ela tinha. Então, aqui eu coloquei novamente o fenótipo dela, para lembrar, né, os antígenos que ela é negativa. E em estoque, devido à dificuldade de doadores que nós tínhamos, né, foi conseguido bolsas, respeitando todos os antígenos, porque a paciente era negativa, exceto o S grande, e respeitando o anticorpo que ela tinha, né? Lembrando que ela tinha um anti-C grande, um anti-E grande e um anti-DAF3. Não conseguimos respeitar o antígeno S grande. Uma bolsa em heterozigose, outra bolsa em homozigose. As provas cruzadas foram compatíveis e a transfusão foi sem intercorrência. Durante esse período aqui, de agosto a outubro de 2019, ela recebe outras transfusões com fenótipo 100% compatível, inclusive o S grande, e as provas são compatíveis sem intercorrência. Ainda em outubro, ela precisou de outra transfusão e nós não conseguimos o fenótipo 100% compatível. E aí, a prova deu incompatível e a gente partiu para um outro painel. Tendo observando aqui o painel, né, deu tudo positivo, com diferentes graus de aglutinação. E observando aqui uma reação um pouco mais fraca. Quando vai para o enzimático. Essa paciente, diante desse painel aqui, eu esqueci de comentar que no outro painel também nós fizemos o eluato, tá? E houve, no eluato, aglutinação painel 4 cruzes em todas as células, né? Eluindo o alto anticorpo. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Daí, diante desse painel aqui da dificuldade transfusional, a transfusão foi suspensa e a paciente continuou com o tratamento com hidroxiureia. A gente concluiu que provavelmente essa paciente havia também formado um anti-S grande. A gente enviou a amostra para o LAC da Biorádio para confirmação, porque a gente tinha poucas bolsas, hemácias DAF-A e DAF-B negativo para fazer um painel selecionado, e eles nos retornaram confirmando essa nossa suspeita. Aí, em março de 2020, essa paciente teve um internamento por 12 dias com edema de face sugestivo de cachumba. Ela recebeu bolsas respeitando o fenótipo 100% e conseguiu ter um bom incremento de hemoglobina. Em abril de 2020, né, 21 dias após essa alta hospitalar, ela teve um novo internamento por dor em antebraço e mandíbula, dispneia e astenia. Nesse internamento aí, ela teve uma intoxicação por morfina, apresentou durante o internamento sinais de hemólise e queda de hemoglobina, que posteriormente os hematologistas concluíram que ela teve sinais de hiperhemólise após a transfusão, né, porque as transfusões foram totalmente compatíveis nesse internamento, e ela seguiu com queda de hemoglobina e sinais de hemólise. Ela teve piora após transfusão dessa hemácia no dia 16, teve episódio de angina estável, com melhora da dor após a transfusão, apesar da queda da hemoglobina, e em seguida ela teve uma hemorragia digestiva aguda, alta, com estabilidade hemodinâmica, onde ela recebeu plaquetas, e como ela tinha já consumido, do início do internamento, nós fomos ativamente atrás de doadores com fenótipo 100% compatível para ela,
e nesse episódio de hemorragia digestiva alta, a gente não tinha mais nenhuma bolsa em estoque. E ela chegou, ela ficou muito grave, ela chegou com uma hemoglobina a ficar com uma hemoglobina de 2,8 gramas por decilitro. E aí a equipe decidiu por transfundir uma alíquota DUF-B positiva, apesar do anti-DUF3. E aí inseriu prednisolona, imunoglobulina humana e eritropoetina. E a paciente foi aí para o centro cirúrgico para fazer uma endoscopia digestiva alta. Aí, nesse dia, era um domingo, né, e quando ela teve essa hemoglobina, essa hemorragia digestiva, ela ficou muito mal, e aí houve um esforço, assim, muito grande da equipe para procurar bolsas para ela, porque a equipe achava que ela não ia resistir. Por isso que até chegou a transfundir aquela alíquota da FB positiva. Então, a gente não, né, a Fernanda, nossa colega, saiu fenotipando todas as hemácias O negativo, C grande e grande negativos que a gente tinha em estoque, pro cartão MNS lá, né, para achar bolsas da FA, da FB e S grande negativos. E eu não lembro exatamente quantas bolsas ela fenotipou, acho que umas 30 bolsas, 40 por aí, e ela conseguiu uma bolsa com fenótipo compatível para os antígenos de importância clínica para atender essa paciente nessa emergência. E nesse dia aí a gente pediu ajuda dos colegas aí da hemorroide brasileira e a gente conseguiu, então, bolsas para ela no Hemoce e no Hemocentro do Espírito Santo. As bolsas vieram via Ministério da Saúde, né, no programa Sangue Raro, e aí conseguiu transfundir a paciente nos dias seguintes. Foi bastante ágil, assim, esse envio. E aí, com tudo isso, assim, a gente tira alguns aprendizados, né? Hoje a paciente está, como teve esses sinais de hiperemólise durante esse último internamento dela, a equipe decidiu por não tentar segurar ao máximo a transfusão. Ela estava com o uso de hidroxidureia diminuído por essa suspeita de que a hidroxidureia estava interferindo, né, nessas úlceras maleolares, mas aí a úlcera conseguiu fechar nesse último internamento, então ela voltou com a hidroxiureia e está sendo mantida assim. E aí a gente tira alguns aprendizados, apesar da gente sempre respeitar o máximo possível dos nossos pacientes falciformes e talassêmicos no nosso ambulatório, até um tempo atrás, a gente não conhecia fenotipicamente todos os nossos pacientes. Foi uma falha nossa. Então, fica como aprendizado, nesse caso, que os pacientes do ambulatório hoje são fenotipados desde o primeiro atendimento, né? Não importa se vão ser pacientes de transfusão regular, transfusão de troca, se são pacientes que conseguem ser atendidos sem transfusão, a gente hoje conhece o fenótipo de todos os nossos pacientes. Os pacientes altamente respondedores, como o caso dessa paciente, né, cada transfusão ela foi formando um anticorpo diferente. A gente procura selecionar sempre a hemácia mais próxima possível do fenótipo do paciente, mas tentar realmente segurar o máximo possível para transfundir 100% para os antígenos de importância clínica. E repetir a identificação de anticorpos a cada transfusão, que era uma coisa que não se realizava. Então, repensar esse protocolo da instituição. Viabilizar, né, na nossa hemorrede, um programa para chamamento de doadores de grupos étnicos específicos, com vistas a determinados fenótipos, né? Então, tentar aumentar o número dos nossos doadores da raça negra para tentar atender os pacientes do ambulatório com doença falciforme e conseguir, né, mais pacientes, doadores com DUF-A, DUF-B negativo. Porque a gente tem diversos pacientes assim, não é só essa paciente. E a importância do compartilhamento de informações entre os serviços. Então, apesar do serviço que ela teve seu internamento ser aqui em Curitiba também, até um tempo atrás, as informações não eram compartilhadas. Então, às vezes, a paciente internava, não dizia que era falciforme, essa informação, ou até dizia, mas o médico não passava isso na guia de transfusão,
e o banco de sangue não ficava sabendo que essa paciente era falciforme. Então, hoje a gente conseguiu, como o serviço passou a ser parte da nossa hemorrede, a gente conseguiu que o sistema informatizado seja o mesmo, então as informações são compartilhadas, tanto de transfusão, quando a transfusão é no internamento, quanto a transfusão é ambulatorialmente conosco, assim como a informação do fenótipo dos pacientes e a sua patologia. E também é questão de o paciente estar ciente da sua condição, né? E portar a informação. Então, a gente distribui, isso veio também de uns 3, 4 anos para cá, carteirinha para o paciente, com o seu fenótipo e pedindo para que qualquer internamento, qualquer situação, ele apresente essa carteirinha para o profissional de saúde poder entrar em contato conosco e a gente não deixar de atender esse paciente com a melhor massa possível para que ele não forme anticorpos. E essa ideia também fica, assim, tentando plantar uma sementinha para que isso a gente conseguisse, assim, numa hemorrede nacional, assim, essa informação. A gente já teve caso de paciente que veio de outros estados, e aí a gente precisa correr atrás do hemocentro para saber o que aconteceu com o paciente e tal. E assim como a gente teve pacientes que foram para outros estados, né? Às vezes vai fazer uma visita, não agora na época de pandemia, mas o paciente acaba se deslocando, tem uma intercorrência, precisa de transfusão, e seria muito interessante se a gente tivesse essas informações a nível nacional. E foi uma sugestão que foi dada no encontro de doença falciforme, em 2019, para que a gente consiga essa informação num sistema nacional, como, por exemplo, hemoglobinopatias. E seria bastante interessante para a melhoria do atendimento desses pacientes. E era mais ou menos isso que eu tinha para passar hoje. Eu queria, essa aqui é a equipe ali da fenotipagem do MPAR Curitiba. Agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer dúvida. Excelente, Carol. Caso difícil, né, complexo, como os nossos pacientes falciformes judiam muitas vezes da gente, né? Eu queria só fazer alguns comentários em relação ao caso. A gente tem uma rotina aqui no Ceará de estar fazendo painel de identificação a cada 72 horas, né? Que é a mesma rotina em relação ao tempo da pesquisa de anticorpos irregulares. Nós já instituímos essa rotina desde 2013, seguindo orientações internacionais. Nós sabemos que a portaria ainda é bem restrita em relação a isso. Acreditamos que a gente vai ter uma melhora na portaria agora com a revisão, mas é uma revisão que já está, né, sendo feita há muitos anos. Eu participei da revisão da portaria juntamente com a Flavinha, de Ribeirão Preto, e o Marcelo Adas, de Campinas, a parte dos testes pré-transicionais, mas isso já tem, acho que uns 3, 4 anos. Então, é uma portaria que realmente demorando demais para sair, e é uma portaria extremamente necessária para o cuidado dos pacientes. Nós vivemos realmente num lugar já que, né, totalmente globalizado, então não tem um paciente mais de Fortaleza, né, um paciente do Ceará, um paciente do Paraná. Então, nossos pacientes, eles mudam de locais, mesmo que seja uma coisa transitória, como você mesmo falou, de uma visita, essa informação é fundamental. Hoje a gente tem uma rotina que, na verdade, dá um relatório para os pacientes, um relatório que tem a fenotipagem, que tem um anticorpo, uma informação para o médico informando realmente, uma declaração informando que o paciente é imunizado. Isso a gente faz para todos. A gente não trabalha com carteirinha aqui, mas é uma possibilidade que eu acho que fica mais simples, né, caminhar com essa carteirinha do que caminhar com o relatório. E eu acho que uma coisa muito importante é o conhecimento do paciente sobre seus problemas, né? E apesar de ser uma coisa teoricamente fácil de ser feita, na prática é muito difícil. Primeiro que é muito difícil a gente ter um profissional para orientar todos os pacientes imunizados, né? Segundo, a gente tem um paciente que consiga compreender a gravidade das informações, a importância das informações que vem recebendo. Mas a gente tem que tentar, né? E assim, quem sabe a gente se anima com a carteirinha também, né? Perguntaram aqui para mim no meu celular como é que eu confirmo um anti-DUF3, né? Aí só passar um pouquinho, na verdade o anti-DUF3 e o anti-DUF5, eles são muito semelhantes, né, Carol?
E o DUF6 ele vai mudar um pouquinho porque ele vai perder a reatividade na hemácia papainizada. Mas o DUF3 e o DUF5 eles vão ser muito frequentes, muito parecidos. O DUF3 é muito mais frequente que o anti-DUF5. E para eu falar que é DUF3 ou DUF5, na verdade eu precisaria ter uma hemácia RH null para eu testar, né? Que aí o anticorpo anti-DUF5 não reagiria com um RH null e a DUF3 reagiria. Então, mas geralmente a gente, quando não tem, e muitos locais não tem essa hemácia, a gente tem, na verdade, aqui, porque teve um doador de Minas que doou para o Piauí, e o Pedro, nosso amigo do Piauí, mandou para a gente um pouquinho do RH null, para a gente poder testar de vez em quando, mas a gente sabe que é uma hemácia extremamente rara, né? Então, nem sempre a gente consegue ter e a gente acaba chamando pela frequência maior. E uma coisa que foi visto depois, eu queria pontuar, é a importância, a cronologia. Geralmente, o anti-DUF3, o anti-DUF5 vem depois do anti-DUF-A, né? Talvez ali naquele painel, a partir de adsorção e eluição, você poderia até tentar conseguir encontrar um anti-DUF-A. Então, é frequente o anti-DUF-A aparecer antes do anti-DUF3 e do anti-DUF5. Não vai mudar muito a conversa, né, Carol? A gente vai ter que respeitar mesmo. Mas é uma coisa que a gente vai lembrar que às vezes acontece e a gente gosta, né, de dar o nome para os anticorpos. E existe uma corrente no mundo que não acredita no halo anticorpo, anti-DUF3 e anti-DUF5 para o paciente falciforme. Eu não sei se já ouviram falar nessa teoria, que é um autoanticorpo, que não é um halo. Porque, na teoria, esse paciente apresenta esses antígenos em outros tecidos, assim como apresenta o DUF-B, né? Uma mutação da expressão do DUF-B na membrana eritrocitária, apresentando DUF-B nos outros tecidos. Então, ele vai apresentar outros antígenos de alta frequência. E existem algumas pessoas, alguns estudiosos, que acreditam que seja um autoanticorpo, um auto-anti-DUF3, um auto-anti-DUF5, pela expressão desses antígenos em outros tecidos. Mentes imunematológicas, né? Mas realmente tem uma lógica para o negócio. E eu queria só falar de um trabalho que eu vou ver se eu coloco aqui no chat, acho que vocês não têm acesso ao chat, né? Mas eu vou divulgar de novo esse trabalho do grupo francês. Eu acho que talvez o grupo que mais estude com cuidado o paciente falciforme é o grupo francês. Eles recebem muito paciente da África pela proximidade e acabam tendo umas rotinas bastante bacanas que eu acho que a gente poderia seguir. Ele tem um artigo publicado, acho que há uns 3, 4 anos, que fala sobre o risco de síndrome de hiperemólise e como conduzir, né? E ele divide os pacientes naqueles pacientes que receberam menos de 12 concentrados de hemácia e mais do que 12 concentrados de hemácia. O número mágico, que eu gosto muito dele, diga-se de passagem. Que ele fala que quando o paciente toma menos de 12 concentrados de hemácia, é muito difícil você dizer se aquele paciente é um respondedor ou não. E talvez seja um paciente que você tenha que ter mais cuidado para transfundir. E aquele paciente com mais de 12 concentrados de hemácias prévios, é um paciente que, se não formou anticorpo até aquele momento, muito dificilmente ele vai formar anticorpo depois. Então, essas dúvidas que a gente tem, será que eu respeito a fenotipagem estendida, será que eu não respeito? Talvez a primeira pergunta que a gente vai ter que fazer é, esse meu paciente já é politransfundido? Ele já recebeu mais de 12 concentrados de hemácia? Quer dizer, é um paciente que eu já imagino que ele não vai formar anticorpo, é um paciente que eu conheço pouco o sistema imune e pode ser que naquele momento aquele paciente possa ter a formação do anticorpo. E eu gosto desse número mesmo porque ele permite a gente ser um pouquinho mais pragmático nessa decisão. É muito difícil decidir atrasar uma transfusão, né, Carol, quando a gente tem um fenótipo assim difícil para respeitar. E eu gosto mesmo dessa ideia. É politransfundido, gente, não formou nenhum anticorpo até agora, vai com a literatura, faz RH e QEL, que é o que a literatura recomenda, né? Eu não preciso obrigatoriamente fazer estendida para esses pacientes. Mas esse paciente que eu não sei onde que vai o sistema imune, que pode ser que seja um bom respondedor como a sua paciente, né, Carol, que judiou de vocês, né, formando inúmeros anticorpos, é um paciente que talvez valha a pena a gente fazer um esforço maior, atrasar um tiquinho, se possível, essa transfusão. E aí eu digo sempre, se possível, porque lembrar que o ótimo é inimigo do bom. Eu gosto sempre de falar essa frase que eu aprendi aqui no Ceará com a minha chefe, doutora Luciana.
o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente quer um fenótipo estendido maravilhoso e o paciente vai a óbito por falta de transfusão. Então, a gente tem que ter sempre esse jogo de cintura, nada é 100% na vida, particularmente aqui no atendimento do paciente falciforme. E aí, quando acontece síndrome de hiperemólise, meu povo sai de baixo. A gente está com um agora também, um paciente que tinha um anti-KID-A, que um anti-KID-A até meio estranho, que ele nunca foi-se embora, todos os estudos ele tinha o KID-A lá, e apareceu alguma coisa que a gente ainda não conseguiu identificar, mas ele fez uma síndrome de hiperemólise na transfusão. E ele chegou a ter 1, alguma coisa de hemoglobina, fez uma acidose lática gravíssima, fez uma parada cardiorrespiratória. Então, realmente, um caso sério, muito grave, mas que eu acho que está saindo. Então, está pedindo notícia aqui como é que estava. Mas são pacientes muito desafiadores, né, para a imunohematologia. Eu acho que de vez em quando vai ter um falciforme, né, Everaldo, aqui também, para ajudar a gente a contar a história do nosso sofrimento diário desses pacientes. E eu falei que só, gente, quem quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Everaldo, diga lá. Oi, bom dia, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Então, eu queria agradecer, né, ali pelo caso, a oportunidade de a gente sempre revisar, aprender mais. Eu notei ali só um comentário, né, na verdade, ali na hora dos cálculos, né, para achar concentrado de hemácia fenotipado, né, com a fenotipagem idêntica. Então, só para lembrar, quando dentro de um mesmo sistema, tem que ter cuidado para não fazer cálculo, né, de frequência, né, de fenótipos independentes, né? Por exemplo, se a gente fosse colocar ali C grande é grande, dali daria naquele cálculo ali 20%, mas a frequência de R0R ou R0R0 tende a mais ou menos 2%. E mesma coisa ali para DAF-A e DAF-B, né? Fazendo ali daria quase 6% em caucasiano, e na verdade a gente acha, né, uma coisa em torno de 1% ou menos, e para negro, que seria ali em torno de 2%, na verdade são quase, né, como está ali na tabela, quase 70%. Então não dá para fazer os cálculos, né, independentes, né, como se fossem antígenos de outros sistemas. Tá certo. Obrigada, Everaldo. E aí que o cálculo fica difícil mesmo, hein, Carol? Eu nem aparecerá nunca esse doador. Gente, mais algum comentário? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu vou contar um pouquinho, então, a experiência da gente com esses fenótipos aqui no Ceará, certo? A gente começou há alguns anos a ver mais a necessidade, principalmente pela hemorragia nacional, solicitações da hemorragia nacional, de termos as bolsas DAF-A e DAF-B separadas. E essas bolsas, elas passaram a ser chamadas de bolsas raras, apesar da nossa frequência aqui no Ceará em torno de 4%. Se a gente for considerar, né, aquelas definições de raras, ela não entra como uma bolsa rara. Mas desde a percepção dessas necessidades, principalmente da hemorragia nacional, a gente começou a tratar essas bolsas como bolsas raras, deixando um aviso no sistema. A gente trabalha com SBS aqui, então o SBS alerta para a gente os fenótipos raros, e a gente acrescentou por último o fenótipo DAF-A-B- dentro desse alerta, que é um alerta que aparece toda hora que o doador vem para a gente, a amostra é movimentada, a bolsa é movimentada, aparece um alerta de sangue raro. E esse alerta de sangue raro leva a algumas condutas internas que vêm sendo bastante úteis para a gente, que é a guarda, o armazenamento desse hemocomponente de uma forma diferente. Esse hemocomponente raro, esse concentrado de hemácia raro, esse entre os outros raros, eles não entram na conservadora normal. Existe uma conservadora para a bolsa rara. Para quê? Porque essa bolsa ela não vai sair para a agência. Ela só vai sair para a agência se eu tiver um paciente específico precisando ou se estiver próximo ao final da validade.
E a gente conseguiu, dessa forma, melhorar muito, muito o nosso processo interno de ter bolsas quando a gente precisava. E a gente fez isso na Hemorrede inteira. Eu acho que é uma coisa que realmente fez muito bem para a gente, fez bem para o nosso estoque. A gente parou de mandar para as agências esses fenótipos, né? Às vezes mandava até para estoque e a gente não manda mais. Então, toda vez que a gente precisa, essa bolsa está aqui. E a gente fez isso também, eu não sei se a gente foi muito animada com o negócio, a gente passou a separar aqueles concentrados de hemácia com múltiplos fenótipos negativos para chamar de especial. Antes a gente estava colocando uma etiquetinha de sangue raro, mas a etiquetinha acabou de tanto que a gente estava usando. E a gente passou agora, está passando da semana passada para cá, usar uma etiquetinha especial, que é para essa bolsa também não ir para a agência. Então, é uma bolsa que fica para a gente e isso facilitou muito a nossa vida, porque a gente tinha muitas vezes a necessidade de algum fenótipo que era um pouco mais complicado, por conta dessa questão de ter vários fenótipos negativos. Não entrava como uma bolsa rara e aí, de repente, estava lá na agência e era transferido em qualquer paciente. Então, a gente agora tem esse cuidado também de deixar essas bolsas com fenótipo específico, especial, dentro aqui do estoque central. E foi uma coisa que eu percebi, pelo menos, que a gente vem trabalhando de uma forma melhor na hora que a gente precisa desses hemocomponentes aqui. Eu não sei se algum hemocentro que está aqui tem uma experiência parecida, faz alguma coisa parecida com isso. Hein, Carol, vocês têm alguma coisa parecida, Everaldo? A gente, na verdade, faz uma identificação manual, assim. Eu achei super interessante isso do SBS, porque a gente também tem SBS, vamos trocar figurinhas. Mas a gente acaba fazendo uma identificação manual ali, visual, e coloca uma etiqueta. E a gente não tem acaba ficando junto com as outras bolsas, mas fica com uma etiqueta a mais de fenótipo raro. A gente realmente deixa separado, Carol, e atualmente esse movimento desse estoque só é feito por nível superior. A gente trabalha, no laboratório tem nível técnico, nível médio e nível superior. O estoque de sangue raro hoje só é movimentado pela senha do nível superior, exatamente para a gente tentar restringir ao máximo a liberação dessas bolsas. De vez em quando, e na verdade isso foi ocasionado, foi pensado porque a gente tinha a bolsa DUFI e DUFB negativo com outros fenótipos raros, S grande, S pequeno, HRB negativo. Lembrando que esses fenótipos de afrodescendentes, eles buscam, às vezes, a gente acaba tendo por trás algum outro fenótipo, né, muito raro, que a gente não vê normalmente na população caucasiana. E aí a gente teve 2 liberações erradas, porque acharam que era só DUFI e DUFB negativo, e liberaram para pacientes porque precisava de uma bolsa com fenótipo parecido. E aí a gente botou a etiquetinha, né, a estrelinha, que vocês já viram em alguma outra aula, e a gente colocou essa liberação só por nível superior, exatamente para não ter o risco de uma liberação errada aqui. E aí esse do SBS foi muito importante para a gente, porque conseguir identificar essas bolsas o tempo inteiro manualmente é muito sofrido, né? Então vale a pena realmente. Ana, você quer falar? Bom dia, pessoal. É sempre maravilhoso poder abraçar vocês na segunda de manhã. Primeiro, eu quero dizer que, de acordo com Sandra Nancy, você está correta em separar esse sangue como sangue raro, apesar de não estar na tabela de menos de 1%, porque ela diz que sangue raro é aquele que o paciente precisa e você não encontra. Numa das aulas dela, ela define sangue raro dessa maneira. E eu fico bem feliz, Denise, porque, engraçado, você me remeteu a 1989, quando eu comecei a trabalhar em banco de sangue, onde eu trabalhava a gente já separava sangues, entre aspas, especiais, para que não entrasse na zona de uso comum, né? E que a gente pudesse encontrar num determinado tempo. Olha quanto tempo, né, a gente leva e ainda vai levar para instituir isso como rotina. E olha a facilidade que é para você poder olhar para essa geladeira numa emergência e ter um sangue difícil de manejo, né? Parabéns pelo teu trabalho, como sempre. Parabéns também, Carol, pela sua aula, viu? Muito esclarecedora. Muito bom. Gente, eu coloquei no chat o link do artigo que eu citei, dos 12 concentrados de hemácia. É um artigo que vale muito a pena. Na verdade, ele vai para discussão com os residentes da Hemato que estão aqui assistindo a nossa aula, daqui provavelmente a 2 semanas.
certo? Porque vale muito a pena mesmo para a gente poder conduzir esses pacientes de uma forma melhor e mais fácil, às vezes, até, né? Sem muito sofrimento, tá bom? Carol, eu queria agradecer de novo muito sua presença aqui, sua apresentação. Foi excelente, viu? Então, muito obrigada por aceitar o convite. E semana que vem a gente está de volta, tá bom? Muito obrigada a todos. Carol, quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, gente. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Depois eu mando a gravação.